Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça em nossas mentes, em nossos corações, hoje, agora e sempre. É com muita alegria que a casa de Nina Aroeira abre suas portas para receber os filhos do Calvário. E nós tenho a satisfação de estar aqui e poder buscar o aprendizado, os ensinamentos do Cristo e saber que todos podemos crescer estando no caminho, buscando os ensinamentos, agradecendo e da melhor forma seguir, fazer o bem, conseguir agradecer, pedindo essa presença amorosa e boa do Cristo, de todos os amigos espirituais, e para que esse mundo possa de alguma forma e em algum tempo, devido a Deus, devido ao Pai, que a gente possa realmente estar vivendo da melhor forma possível. E a equipe espiritual da Casa de Nina Aroeira acolhe com muito amor a ti, meu irmão Rafael Campelo, que está conosco hoje, para falar sobre a coragem da fé, que está nos Evangelhos segundo o Espiritismo, e que será o assunto tratado pelo nosso irmão. Que possam os Espíritos Consoladores auxiliá-lo nessa jornada e que nós possamos estar em uníssono, em um só pensamento, para auxiliá-lo com as vibrações de amor, de fé e de esperança. Rafael, o Nina Aroeira é todo seu. Boa noite. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco nesse momento de reflexão, de estudo. Perdão. Espero que essa noite seja de reflexão, seja de estudo, de meditação, de introspecção a respeito da letra viva do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é extraído todo ele do Sermão do Monte, o capítulo 5 de Mateus. Quase todo é o Evangelho de Jesus. Tem água no baixo. E dentre os temas, nada mais justo que colocar o de hoje, que tem como tema da palestra coragem da fé. Veja só, vamos ligar os pontos, porque o estudo do Evangelho, bem como e sobretudo o estudo bíblico, ele é um caminho único que converge para Deus. E aí vocês vão entender o que eu quero dizer quando a gente finalizar a palestra, vocês começarem a pegar um gancho com o outro e ligarem, que nem uma concha de retalhos será a noite de hoje, com várias conchas de retalhos para irmos costurando. E a primeira delas está aqui, capítulo 24, não é isso? Quando eu estudo para alguma palestra, eu vejo os temas com uma visão topográfica. O que quer dizer isso? Eu vejo o tema, onde é que ele está inserido, em que capítulo ele está inserido. Porque veja, da mesma forma que um versículo ou uma perícope, ou seja, uma passagem bíblica, se encontra inserido naquele capítulo, existe, além daquela perícope ou passagem ou parábola, uma mensagem muito maior a ser desvendada. Como por exemplo, só trazendo um exemplo aqui, alguns amigos nossos de outras religiões nos abordam com Hebreus 9:27,
Hebreus 9:27 é aquela passagem que Paulo, apesar de ser apócrifo, o livro de Hebreus, mas os estudiosos entendem que se trata de uma escrita de Paulo, e creio eu que seja realmente, que é aquela passagem que diz que a vida é uma só. Não sei se vocês já foram intrigados, afrontados ou se depararam com conversas a esse respeito. E olha, irmão, leia de forma muito fraterna, leia o capítulo 9, versículo 27 de Hebreus. Aí você vai ler, a vida é uma só, não há... Só que o capítulo todo de Hebreus, capítulo 9, ele não quer dizer que a vida é uma só. Ele está significando algo muito maior que isso. Que você viva a vida, que você dê bons frutos, que você tenha bom ânimo, porque realmente nossa encarnação aqui é uma só. Ou eu sou um Rafael e amanhã serei Rodrigo. Hoje eu sou servidor, amanhã eu serei médico. Só se eu tiver uma vocação e querer cursar. Onde é que ele quer chegar? É que eu, nessa romagem carnal, eu sou Rafael Campelo Melo. Eu tenho essa vida, eu tenho aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aqueles laços familiares e aqueles amigos. Então, a vida como Rafael é uma só. Ponto final. E que vivamos a vida. Que tenhamos sede pela vida. E aí sim, se porventura eles levarem na literalidade do texto, aí realmente complica. O que nunca é literal, né? As palavras de Jesus, sobretudo naquela época, nós sabemos que eram figurativas, né? Simbólicas. Muito poucas as vezes que Jesus falava diretamente, no sentido literal mesmo da palavra, mas sempre era numa imagem figurada. Mas vamos lá. O capítulo 24, que se encontra inserido o meu tema, que é a coragem da fé, ele é justamente: não ponhas a candeia debaixo do alqueire. Ora, isso já pressupõe uma mensagem evangélica que não se deve esconder, que não se deve apagar, que não se deve monopolizar, que não se deve enclausurar. A palavra de Deus é a água viva da fonte. Ela não pode ser retida num jarro. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se nós não temos que pôr a candeia embaixo do alqueire, embaixo da terra, quer dizer que é para nós colocarmos acima, para iluminar os caminhos de quem estiver ao nosso lado. Da mesma forma, vós sois o sal da terra. Temperai aqueles que se encontram nos seus caminhos com o seu tempero, com as suas virtudes. Se eu sou benevolente, que eu seja benevolente para o meu círculo íntimo e meu círculo social. Que eu tenha virtudes, que eu possa transmitir tais virtudes e não monopolizá-las consigo mesmo. Ou seja, não pôr a candeia embaixo do alqueire é: distribua o Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, para todos. Basicamente isso. Ou seja, o capítulo 24 traz como estandarte, como baluarte, como bandeira, a disseminação do Evangelho vivo. E aí vamos ler no Evangelho segundo o Espiritismo, bem como na Revista Espírita, uma mensagem de Kardec,
que diz: primeiro mandamento, amai-vos uns aos outros, e o segundo mandamento, divulgai a doutrina espírita. Esse é um dos nossos mandamentos. Pois bem, trazendo como topografia, como tema principal, não põe a candeia embaixo do alqueire, já entendemos que o capítulo é pertinente no que diz respeito à divulgação do Evangelho. Pois bem, e aí ele traz os subtítulos, bem, e aí chega no penúltimo título, que é Coragem da Fé. E aí, mais um aspecto interessantíssimo a respeito desse subtítulo. Por quê? Vamos vê-lo em Mateus capítulo 10, versículo 31 e 32. E o capítulo 10, ele não se resume a isso. Inclusive eu esqueci no carro. Era até interessante pegar. O capítulo 10, para quem tiver... Tem a Bíblia de Haroldo aí? Tem não? O capítulo 10, porque assim, Mateus, ele é escrito de forma didática. Ele vai do nascimento de Jesus até o Calvário. E aí ele traz, no capítulo 1, a genealogia de Jesus. Capítulo 2, o nascimento, a ida dos 3 reis magos, a fuga de José e Maria para o deserto. E assim, ele faz todo o traço da biografia de Jesus de forma muito didática. Até que Jesus chega em Jerusalém, em cima de um burrinho. Pois bem, o que acontece? O capítulo 10 é justamente a missão dos 12. É quando Jesus, já reunido com os 12 discípulos, e o capítulo, no versículo 1, justamente traz os discípulos: André, Tomé, Mateus, João, Pedro. E aí ele começa a exortar todas as missões dos apóstolos. Todas. Dizendo que no caminho serás perseguido, humilhado, cuspido. Dentre eles, e aí fala de alguns mandamentos, como o capítulo 10, versículo 26, ou é o 25, diz: não escondas as verdades, porque elas sempre vão aparecer. Ou seja, trazendo a mensagem Jesus, discípulos, para dizer: nunca esconda as verdades, elas sempre frutificarão, por mais que alguns tentem boicotar tais mensagens, tais verdades. E aí, a segunda mensagem que aí se encontra justamente nessa perícope, nesse arcabouço da passagem, que é: não tenha medo dos homens, tenha medo daquele que não apenas te mata o corpo, mas também a alma. É o versículo 28. Ou seja, não tenhamos nós, divulgadores do Evangelho, discípulos, que aí a gente ainda vai chegar nesse mérito de discípulos, não tenhamos medo dos homens, do julgamento, das perseguições, mas tenhamos medo de forma figurada, ou seja, tenhamos veemência, temos reverência, temos respeito, temos como norte Deus, que Ele sim é o nosso dono. E aí o versículo 29 vem dizendo: 2 passarinhos não são vendidos por um ceitil? Um ceitil naquela época era 1/6 de um denário.
Um denário era o salário do dia do trabalhador judeu. Era 1/6, ou seja, eram centavos. 2 pombos, que era a comida dos pobres da época, dos judeus, eram comer pombos que caíam do céu. Ou às vezes eles compravam por centavos. E aí Jesus colocou a seguinte indagação: 2 pombos não é vendido por 1 centil? O que temeis em razão do que pode vir? Ou seja, nenhum grão. Aí ele continua trazendo que até os nossos cabelos são contados. Num panorama geral, o que quer dizer isso? Que tudo é da vontade de Deus. Tudo é da permissão de Deus. Tudo se encontra conforme Deus quer. Então não tenhamos medo dos homens e dos truculentos e dos verdugos e dos algozes, porque Deus está conosco. É isso que ele veio trazer. E aí ele arremata a perícope, a passagem, trazendo a seguinte frase: aquele que me confessar e me reconhecer. Eu tenho até que horas? Até 9. uma prece que você mesmo faz. Tá. Pode se soltar. E aí, o versículo 32 e 33 traz a seguinte mensagem: aquele que me confessar diante dos homens, eu também reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Vamos dar um introito nessa perícope, nessa passagem. E aí vamos lembrar, não apenas... Quando eu tenho uma adendo, né? Quando eu faço esses estudos, antigamente eu pegava e fazia pelo computador, organizadozinho, o roteiro e tal. Mas esse talento eu já não tenho mais. Aí eu peguei a receita do médico, que me mandou tomar Novalgina, Predicin, Budecort. E aí eu aproveitei para fazer uma espécie de roteirozinho, um estudozinho sintético, para que a gente possa explorar. Era a única coisa que eu tinha no carro, então foi ele mesmo. Vamos entrar aqui. Primeiro, a gente disse, nos referimos, que o capítulo 10 de Mateus é Jesus falando para os discípulos, para os apóstolos, a respeito de suas missões e do que eles iriam enfrentar. E aí eu disse que não era para eles terem medo da verdade, bem como não é para eles terem medo dos homens, que aí se encontra inserido o 32 e 33, que é justamente coragem da fé. Pois bem, e quando vamos entrar na coragem da fé, vamos rememorar que não apenas estamos tratando aqui dos missionários cristãos, mas também daqueles outros que silenciosamente ou na sua maneira de executar a sua missão também pronunciaram a palavra de Deus dos seus modos. Mahatma Gandhi, ele não era cristão, mas ele profetizou, ele trouxe a essência divina para aquele povo indiano. Martin Luther King também
Giordano Bruno, dentre outros, Giuseppe Moscati, dentre outros, inúmeros que não conhecemos, inclusive. E aí, vamos encarar tais figuras como símbolos, baluartes do sacrifício em prol de todos. Porque todos eles deram a vida por um amor maior, por um amor que não era um amor egoísta, era um amor de libertação, de sacrifício. Eles deram a vida em prol de uma comunidade. Então, não necessariamente precisamos atribuir apenas aos cristãos a mensagem evangélica. Pois bem, quando vamos entrar no mérito, no tema, com relação a essa passagem, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também reconhecerei diante de meu Pai. E aí você, quando inicia os estudos, fala: meu Jesus, como é que eu posso trazer aqui de forma mais profunda essa passagem? É que eu posso trazer aqui a mensagem evangélica de uma forma mais primorosa. E aí a pessoa vai, pesquisa para lá, pesquisa para cá. E aí, eu não sei se vocês já entenderam o tema central, mas se não entenderam, vamos entender a partir de agora. A gente primeiro precisa entender confessar. Confessar não quer dizer que é um ato exclusivo daqueles que se encontram na religião católica e vai ao encontro de um padre se confessar. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. A tradução de João Ferreira de Almeida, que é uma tradução muito primorosa, traz confessar. Eu acho que a de Haroldo Dutra traz declarar. Eu acho que é isso mesmo. E aí vamos entender, quando se traz inclusive declarar, já traz já desperta uma facilidade de compreensão. Aquele que me declarar e me reconhecer diante dos homens, eu também o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aí vamos ainda esmiuçando. Na língua grega, porque tem traduções bíblicas que é o seguinte: no hebraico ou no aramaico, que é a língua morta que Jesus falava muito, era fácil de entender. No grego também é fácil de entender. Isso não, mas quando passa muitas vezes para o português ou para outras línguas, se torna uma tradução dura de se captar a mensagem final. Muito provavelmente os gregos, como os hebreus, eles têm nessa perícope, nessa passagem, eles têm uma certa fluidez de entender. Porque a tradução facilita isso, já é na língua deles. Mas quando a gente vai para o nosso português, se torna um pouco duro. Precisa de várias pesquisas, diversas nuances linguísticas, inclusive, para se chegar ao ponto que Jesus queria. E aí, trazendo a palavra confessar, vamos ver em outras línguas
dentre elas, Haroldo, na nota de rodapé dele, que ele traz declarar, como eu já havia dito, ratificar, confessar e homologar. Homologar. Quem é do meio jurídico aqui? Eu sou, né? Eu estou muito familiarizado com essa palavra. E aí desperta aquela intriga. Homologar. Homologar quer dizer está certo os termos ditos. Homologo a transação realizada extrajudicialmente, ou seja, aquilo ali está perfeito, está perfectível, execuível, está correto, eu homologo, eu assino e podem seguir em frente. Só que ainda tem mais. A palavra homologar vem do grego homologel. É espetacular. Homologel tem dois radicais gregos, homos e logos. Onde é que eu quero chegar com isso? Homos quer dizer o mesmo, né? Homossexual, o mesmo sexo. É homogêneo, ou seja, é uma mistura que dá o mesmo, que tem o mesmo. Ali se encontra, não tem diferença. Ali é tudo junto e misturado. Homo, o mesmo. E logos. Lógica. Ou dizer algo. Tem como logos, tem como tradução para o português do grego dizer algo. Ou seja, homologel, que é a origem da palavra homologar, quer dizer a mesma coisa. Dizer a mesma coisa. E aí a gente vê a profundidade quando a gente entra no contexto da perícope. Aí a gente matou a charada, a gente decifrou. Vamos lá. Aquele que me homologa, ou seja, aquele que diz coisas sobre mim e me reconhecer diante dos homens, eu também falarei o mesmo dele diante de meu Pai que está nos céus. E aí, mais uma vez, destrinchando o Evangelho de Jesus, vamos notar que os discípulos, vejam, a primeira parte são os discípulos falando para os homens, e a segunda parte, Jesus intercedendo perante Deus pelos discípulos. Os discípulos inicialmente falando para os homens: todos aqueles que realizarem boas ações em nome de Jesus, Ele intercederá, declarará, estará com vocês intercedendo junto ao Pai. Veja a profundidade da mensagem. É diferente. É muito diferente. Não é aquele algo raso que às vezes a gente lê. Não. Ele é profundo, ele é bonito. A passagem bíblica é espetacular, é grandiosa e rica. Ou seja, a primeira parte são os discípulos falando para os homens, falando sobre Jesus. A segunda parte é Jesus perante Deus, falando sobre os discípulos.
E aí vem pegando o néctar do fruto que a gente acabou de dissecar, aqueles que se declaram, aqueles que me declararem perante os homens, aqueles que se declaram perante os familiares, os homens e até mesmo até mesmo diante dos perseguidores, eu intercederei perante Deus. E aí vem alguns detalhes para a gente refletir. Porque se a mensagem é uma mensagem evangélica provinda de Jesus, eu pergunto a vocês, qual é o momento mais crucial, o momento mais sublime de Jesus na Terra? Alguém se atreve a dizer? Se atreve porque está todo mundo em silêncio, né? Aquele que fala é o bandeirante. Quando ele pede para o Pai para que perdoe porque não sabem o que fazem. Então, é literalmente aquele contexto do Calvário. Não nesse exato, mas o contexto, o sacrifício dele em nome de todos. É o Calvário de Jesus, o momento mais apoteótico de Jesus. É o Calvário dele, é o sacrifício dele por nós. O exemplo mais vivo que nós temos de amor por nós é quando Jesus vai pela Via Crucis e chega no momento final. Aquele é o momento mais sublime da passagem dele aqui na Terra. É o sacrifício de Jesus. E aí, vamos mais uma vez trazer outras considerações. Nas religiões politeístas, era muito natural o sacrifício. Chegamos a iniciar o sacrifício nas religiões politeístas com objetos, depois com animais. Até mesmo chegamos a sacrificar pessoas, homens. Os vikings, por exemplo, tinham essa prática. Inicialmente com o pai Abraão, que é o pai do monoteísmo, ainda se perdurou essa prática do sacrifício. É tanto que pai Abraão ia sacrificar seu filho Isaque. Vocês lembram dessa passagem? Pois bem. Então o início do monoteísmo tem como essa prática ritualística do sacrifício para agradar a Deus. É o sacrifício que agrada a Deus. Pois bem, onde é que eu quero chegar com isso? Sacrifício, na linguagem dos católicos romanos, é sacro ofício. E sacrifício, na linguagem dos judeus, é harok ou harof, que significa você sacrificar um cordeiro, uma cabra, e fazer aquele ritual
em nome, em sacrifício, para agradar a Deus. E aquela fumaça era o simbolismo do sacrifício, que hoje nós trazemos como fluido. É o fluido. E não apenas na literalidade a fumaça, literalmente a fumaça, mas sim a condensação energética do fluido, que é o semi-etéreo. Aquela fumaça é literalmente o fluido, simboliza o fluido da vida. Então, os judeus têm como sacrifício a execução dos cordeiros. E temos o sacro ofício dos católicos romanos. Pois bem, na linguagem moderna cristã, sacrifício já transpassou esses rituais de sacro ofício, como também dos rituais de execução de animais. O nosso sacrifício, o nosso sacro ofício é outro, que é justamente a sublimação nossa até chegarmos ao Pai. O que é isso? Quais são os nossos sacrifícios? É renunciarmos às nossas imperfeições. É extirparmos, expurgarmos, extinguirmos as nossas imperfeições morais. É trazermos a concórdia, o perdão. E tudo isso que eu estou falando é ratificado na própria Bíblia. A passagem que diz: põe a tua oferta na beira do altar antes de vir a mim e vai reconciliar com os teus inimigos. O sacrifício mais agradável a Deus são aqueles que nós renunciamos os nossos prazeres, nossas paixões, nossas manifestações egoísticas. Então, tudo que nós estamos falando repercute justamente na coragem da fé. Porque todos aqueles que renunciam o propósito de servir a Mamon, ou renunciam os prazeres da vida, os prazeres frívolos da vida, as paixões deletérias, para vivenciar o Evangelho de Cristo, ele está se sacrificando. Ele está renunciando a si mesmo para servir a Deus. Porque a compaixão, segundo Joana de Ângeles, é ação. Não é nós estarmos deitados em casa, assistindo Netflix e querendo a paz mundial. É arregaçarmos as mangas e irmos ao encontro de Jesus através das boas ações. Então, a crucificação de Jesus representa para nós o sacrifício. E aí, os nossos irmãos evangélicos, eles têm uns dizeres muito pertinentes e que por vezes nós não concordamos, mas é verdade, eles estão certos. Jesus morreu por nós, Jesus lavou os pecados com o seu sangue e Jesus se fez cordeiro de Deus. Todas essas três orações e afirmativas dos nossos irmãos estão completamente corretas. Porque, na verdade,
Jesus se fez cordeiro por quê? Porque naquela época a prática do sacrifício era queimar um cordeiro para agradar a Deus com a fumaça que subia aos céus. Então Jesus morreu para nos libertar das sombras que cegavam os nossos olhos e nossas mentes. Até hoje, 2019 anos depois, ainda estamos obliterados da razão, com a visão estreita, por muitas vezes, em muitos momentos das nossas vidas, no dia a dia. Mas já faz 2019 anos que a mensagem de Jesus reverbera em nossos corações. No entanto, em muitos momentos, ou na grande parte das horas, esquecemos disso. Eu estou errado? É tanto que a gente está aqui na segunda categoria planetária. São 5 categorias de planeta. A gente está na segunda ainda. Querendo trazer daqui uma transição planetária ainda a passos curtos. Porque o nosso egoísmo é tamanho, é grosseiro, grotesco, horripilante. Mas Deus é misericordioso e ainda continua esperando-nos de braços abertos. Mas o fim do propósito é: aqueles que renunciarem por mim, eu intercederei junto ao Pai. Aqueles que divulgarem, os verdadeiros profetas, que divulgarem o Evangelho, eu intercederei junto a eles. Jesus, quando ele ora em tons diferentes para os filhos que ele tem, para os irmãos que ele tem. Ele não pode dar o mesmo tom de oração para um assassino e para um benfeitor espiritual. Para um, ele pede misericórdia de Deus. Para outra, abençoado seja os seus trabalhos. Santificado seja os seus trabalhos junto ao Pai que está nos céus. Para cada um dos filhos, seja a sua evolução, ele tem uma palavra. Pois bem, e aí, quando vamos verificar, já estamos falando dos divulgadores, dos discípulos de Jesus. Também devemos trazer o profeta. E aí vamos nos deparar. Porque os profetas não apenas são aqueles de antigamente, que profetizavam, que falavam em nome de Deus, em nome de Jesus. Mas também hoje temos os discípulos, ou até mesmo os profetas da Idade Moderna. E aí vamos nos deparar com a pergunta de Allan Kardec a respeito disso, na questão 624. Kardec pergunta: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Podeis reconhecê-los pelas suas palavras, pelos seus atos.
Impossível é que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. E aí vamos desdobrar mais uma vez essa resposta. Porque nós temos alguns profetas hoje, mas poucos são os verdadeiros. Poucos são aqueles que falam e fazem a palavra de Deus. Porque esses são os verdadeiros profetas. Não conhecereis, não terás uvas em sarças. Não terás goiabas em plantações de banana. Não teremos como reconhecer um verdadeiro profeta, um verdadeiro discípulo de Jesus, com ações negativas e nefastas. Se nós formos, infelizmente, eu esqueci minha Bíblia no carro, mas se nós formos para o capítulo 10, que é o fechamento do capítulo 10, versículo 39 a 41, nós vamos ver que nós teremos lá na tradução profetas e justos. E há uma distinção dos profetas e dos justos. E aqui é justamente o desdobramento dos profetas na linguagem atual. Só que naquela época traríamos que o profeta seriam aqueles divulgadores do Evangelho, os discípulos de Jesus, no sentido de divulgar o Evangelho, Rede Vivo, divulgar a doutrina cristã para aqueles que ali se encontram. E os justos seriam os instrumentadores do Evangelho de Jesus. Vejam, os justos não seriam apenas os divulgadores e os profetas, mas também aqueles que dão seu testemunho vivo silenciosamente no recôndito dos seus lares. Exemplos: Alcione, que é a esposa de Lívia Lentulus. Todos no recôndito, no escanio da sua família, davam testemunho vivo de Jesus no seio do lar, sem trazer divulgação. Esses são os justos. E os profetas, aqueles que têm que ser justos e profetizam para todos. Aqueles também serão reconhecidos pelo Pai. Porque essa é a finalidade. Esse é o propósito. Porque muitos de nós seremos perseguidos, seremos rechaçados, seremos humilhados. Muitos de nós seremos até mesmo ofendidos, violentados. Mas qual é o nosso testemunho? É redarguir, responder à violência? É responder o insulto? É trazer palavras negativas para aqueles que nos trazem também? Não. Os exemplos vivos de nossos corações no círculo familiar ou social é o que será intercedido junto pelo Pai. Porque não devemos aqui nós, quando sairmos para nossas casas, pensar que
A minha renúncia, o meu sacrifício é levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Não. O nosso sacrifício são as nossas renúncias das nossas tendências mais negativas. É a reconciliação no cadinho familiar com aqueles que mais nos perseguem. Essas são as renúncias. Essa é a coragem da fé. Esses são os exemplos que Jesus quer de nós para interceder junto do Pai nos momentos mais críticos de nossas vidas. É diferente. A mensagem evangélica, ela é sublime. Ela é água viva dentro de nós. E nós temos o dever de pô-la em prática, principalmente junto dos nossos familiares, para depois irmos após as portas que cerram a nossa casa e buscar temperar os outros. Mas para temperarmos os outros, muitas vezes é necessário o tempero vir para o nosso que está no nosso lado. Emmanuel, para finalizar o nosso tema, Emmanuel traz uma mensagem pertinente a nós, espíritas. Perdão. Nos caminhos da fé, no mundo de modo geral, habituamos-nos a julgar que os testemunhos de fé prevalecem tão somente nos momentos de angústia superlativa, quando o sofrimento nos transforma em alvo de atenções públicas. Na perda de um filho, na perda de um marido, o testemunho vivo é naquele momento. Em muitas ocasiões pensamos que o testemunho vivo é apenas nesse momento, mas Emmanuel diz que não. É aqui da minha boca, direto na fonte. Evidentemente, na Terra, as crises de aflição alcançam a todos, cada qual no tempo devido, segundo as lutas regeneradoras que se nos façam necessárias, no curso das quais estamos impelidos, obrigados a entregar todas as energias de nosso espírito nos atos de fé. Entretanto, aí vem, contudo, no entanto, todavia, é preciso ponderar que somos incessantemente chamados a prestar o depoimento de confiança em Jesus através de reduzidas parcelas de bondade e tolerância. Reduzidas parcelas, às vezes em atos minúsculos, indiferentes para muitos, mas para ele não. Compreensão e paciência diante das ocorrências desagradáveis do cotidiano. E aí ele puxa a nossa orelha, tais quais sejam a referência desprimorosa. Fulano não presta para nada, é um peso morto na terra. Calemos, silenciemos e demos o nosso testemunho vivo através de ações. E deixemos para lá as depreciações humanas, o olhar de suspeição, o beliscão da crítica, a desatenção e o desrespeito, o desajuste orgânico. Muitas vezes nós
uma leve gripe. Ai, meu Deus, por que, Jesus? O prejuízo inesperado, a transação infeliz, o desafio da discórdia. Todas essas ações minúsculas que só nós sabemos que enfrentamos, também é testemunho de fé, testemunho de coragem para seguirmos adiante, porque nós só vamos ultrapassar as grandes barreiras primeiramente quando já nós estivermos testificados, experimentados, polidos, espertos nessas barreiras pequenas. Não conseguiremos carregar 1 tonelada se ainda não carregamos nem 10 quilos nas costas. Então, nesses pequenos atos de fé, silenciemos e voltemos às ações com ações positivas ou com o silêncio. Que tenhamos o discernimento e a inteligência de que quando nos obrigarmos a caminharmos 1000 léguas, caminhemos 2000. Quando nos pedirmos o manto, daremos a túnica toda. Quando derem na nossa face direita, que possamos oferecer à esquerda. Nós bem sabemos que no mundo que nós vivemos hoje, e nas condições polarizadas que o planeta vive e que o Brasil vive, é muito difícil testificar a nossa fé. Mas que tenhamos coragem e bom ânimo, porque Deus e o nosso irmão, nosso mestre, nosso modelo e nosso guia, Jesus, está conosco em todos os momentos. Muita paz. Amigo Jesus, estamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor, envergados espiritualmente de joelhos, em busca da Tua misericórdia divina, em busca do Teu amor, em busca de um orvalho, de uma gota da Tua paz. Que o Senhor possa refrigerar nosso ânimo, nosso espírito, muitas vezes acalorado, acabrunhado por problemas diversos, familiares, financeiros, sociais, de solidão, desprezo, mas que tenhamos em mente, Senhor, que Tu és o nosso caminho, a nossa verdade, a vida, o dínamo de amor e de luz para os nossos corações. Que o Teu Evangelho, rede vivo, seja bebido como água viva e que refrigere as nossas almas, a fim de seguirmos adiante, perseverante no bem. E que tenhamos, Senhor Jesus, misericórdia pelos que nos perseguem, pelos que nos maltratam, por aqueles que nos odeiam, por aqueles que ainda trabalham contra Ti e contra todos da Tua vinha de luz. Abençoa esta casa, Senhor, fazendo dela um dínamo de força e de luz, e que tenhamos, Senhor, coragem e fé para seguirmos a marcha adiante em Teu nome. Muita paz para todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.